Então, pessoal, muito obrigada por estarem aqui me ouvindo hoje. Para mim é um grande desafio estar aqui e por isso, no sábado à tarde, eu estava indo viajar para Panambi ver a minha equipe e eu ouvi esse áudio. Pasmem, vocês, pela primeira vez na vida. Não tenho vergonha de dizer isso. Esse áudio rodou o WhatsApp faz 5 anos que eu estou na Doterra. E nesses 5 anos eu nunca tinha ouvido este áudio. Só que de lá para cá eu já ouvi 3 vezes. E eu vou ouvir ele, eu acho que todos os dias, porque o Gil tem toda a razão. O Jim Rohn, ele é uma pessoa tão carismática, ele empolga tanto que ele fez eu ter vontade de fazer esse treinamento. E eu não me achava capaz, e ainda não me acho capaz. Só que quando a gente se desafia, a gente se capacita. E foi esse o meu intuito. Eu liguei para o Gil da estrada. Gil, eu vou te falar agora, porque se eu deixar para daqui a meia hora, eu vou me arrepender, eu não vou fazer esse treinamento. Porque eu sei que vai dar trabalho. Como deu. Eu cheguei cansada de viagem às 4 e pouco da tarde. Eu fui até meia-noite, gente, montando esse treinamento. Porque a gente tem que se preparar, né? Não é só chegar e dizer, vou fazer e pronto. A gente tem que estudar, né? E mesmo assim, eu tô com uma cola gigante aqui do lado, mas eu quero falar um pouquinho do Jim Rohn para vocês. Ele falou para mais de 5.000 plateias. E ele palestrou para mais de 3 milhões de pessoas. Ele é autor de mais de 18 livros. E ele é um dos maiores pensadores e influenciadores do nosso tempo. Então, se vocês ouvirem o áudio, quem não ouviu, eu lamento não ter ouvido quando eu entrei na Doterra, porque eu teria sofrido muito menos. Eu sofri, inclusive este ano ainda, eu sofri muito com algumas coisas que aconteceram na equipe, e se eu tivesse ouvido esse áudio, eu não teria sofrido, eu tenho certeza. Então, gente, esse áudio, ele fala muito sobre crenças, sobre habilidade, sobre como a gente tem que lidar com o nosso negócio, de uma forma leve e tranquila. E por incrível que pareça... Ah, tá, agora não vai, só o que falta. Ah, por incrível que pareça, gente, eu desde criança, eu já sabia uma coisa que o Jim Rohn fala, que lucro é melhor que salário. Eu já vou falar sobre isso, mas desde criança eu sabia disso. Por quê? Porque eu sou neta de apicultores. E o Jim Rohn falou lá no áudio dele que ele sabia ordenhar vacas. Eu sabia desde criança colher mel. Eu não sabia ordenhar vacas, mas eu sabia colher mel. E eu sabia que mel era uma coisa que dava dinheiro. Tanto é que o meu pai, ele construiu a riqueza, entre aspas. A gente não é rico, mas ele conseguiu dar uma vida boa para nós graças à renda extra do mel. Porque ele era professor da UFSM, da Universidade de Santa Maria. Então, nas horas vagas, o que ele fazia? Ele produzia mel. E esse dinheiro do mel que a minha mãe vendia, que eu ajudava a vender, inclusive para os colegas, a gente usava para fazer, entre aspas, a nossa fortuna. Então, o que a gente fazia? A gente ia para a praia com esse dinheiro. A gente podia ir em lugares legais, a gente podia almoçar fora todos os domingos, graças a essa renda extra que o meu pai fazia. Então, de certa forma, eu sabia um pouco dessa história, de tudo que o Dilon falou nesse áudio, intrinsecamente, mas não ouvindo dele, né? E aí foi muito interessante porque eu me empolguei tanto ouvindo o áudio, porque eu comecei a me enxergar naquele áudio, né? E ver assim, ó, poxa, aqui, ó, eu tinha 4 anos de idade, 3 anos de idade, e eu não encontrei uma foto que eu estava embalando um vidro de Nescafé de mel para vender, gente. Com 3, 4 anos de idade, eu já era empreendedora. Eu não achei essa foto, então eu coloquei essa outra onde eu estou ali, esse monte de tábuas, são tábuas de construir caixa de abelha, que o meu pai construía as próprias caixas também. Aqui à direita, eu estou alimentando o meu apiário. Meu primeiro apiário eu tive com 19, 20 anos. Eu tive meu primeiro apiário, da onde eu tirava, então, o meu sustento, né? A minha renda extra, no caso, tá? E essa renda extra, ela ajudou muito a nossa família, né? Por quê? Porque a gente conseguia não viver apenas com o dinheiro do salário do meu pai, mas viver com essa renda extra que nos ajudou muito. E aí, então, vem a filosofia pessoal, né? Que cada um tem a sua. Mas o Jim Rohn coloca a primeira filosofia pessoal dele, que lucro é melhor que salário.
E eu já sabia disso, né? Porque eu sempre ouvia meu pai dizendo, não te contenta só com o teu salário, busca alternativas de renda. Porque o salário, ele é um meio de vida. É como tu paga as tuas contas. E o lucro é o que vai trazer a tua fortuna, é o que vai te trazer aquele plus, aquele algo mais. Só que aí nós temos o nosso tempo integral, né? O nosso emprego. E esse emprego traz o nosso salário. Ó, quem tem emprego ainda, né? Eu não tenho emprego, mas eu tenho a minha empresa ainda, que ainda ocupa o meu tempo. Hoje eu dividi parcial entre doTERRA e a loja Mel e Companhia, que é a minha loja de cestas. Eu tá meio a meio, né? Mas eu ainda trabalho para o meu tempo integral, no caso. E por um tempo, é necessário a gente fazer os dois. No nosso negócio da doTERRA, muitas vezes a gente não consegue entrar na doTERRA e já começar a fazer tudo. Não. A gente precisa realmente ter esses dois, né? Por um tempo tem que fazer os dois. Mas logo a gente consegue perceber que tu chegar para o teu chefe e dizer, ó, eu quero ganhar 5.000 reais, me paga aí que é o que eu quero ganhar. Vai acontecer? Não, né? Mas, se eu me dedicar em tempo parcial ao meu negócio, e disso eu posso falar porque eu sou Silver, eu ganho 5.000 por mês, é possível. Eu me dedicando em tempo parcial, eu consegui ganhar 5.000 por mês. Só que aí, muitas pessoas acabam tendo o dilema. Como é que vai abandonar o emprego, vai trabalhar em tempo integral só para o seu negócio, né? Para o seu negócio doTERRA? E muitas vezes, isso é difícil de tomar essa decisão, né? O Gil, quando teve que sair da outra empresa, foi difícil a decisão, né, Gil? Mas ele se deu conta que valia muito mais a pena ele se dedicar em tempo total para o negócio dele e não para o sonho do chefe dele da outra empresa. Então, ele ia procurar os próprios sonhos dele, né? E esse tempo parcial é o que faz mudar o estilo de vida das pessoas. Então, foi isso que fez o meu pai construir a casa própria, foi isso que fez nós termos uma condição melhor de ir para a praia, de almoçar fora aos domingos. E enquanto que os colegas dele, muitas vezes, não podiam fazer isso, porque eles tinham só o salário. Mas, como seria para você que está aqui ouvindo o treinamento hoje, poder receber 1.000 reais a mais por mês? Ah, 1.000 reais não paga nada. Mas talvez para muitas pessoas, como tem na minha equipe pessoas, 1.000 reais pagaria o rancho do mês. Será que não seria melhor tu ter 1.000 reais a mais por mês do que tu ter somente o teu salário? E aí, a gente consegue, através do recrutamento de pessoas, trazendo pessoas para o negócio. Como é que tu vai trazer as pessoas para o nosso negócio, né? Pelo teu exemplo, mostrando que com essa renda parcial, trabalhando de forma parcial e essa renda extra, tu consegue viajar, tu consegue tirar 2, 3 férias no ano, tu consegue ter um carro novo, consegue uma casa própria, consegue um iPhone 14 Pro Max, se é o que tu quer, consegue roupas novas. Enfim, o segredo é tempo parcial. Mas não é sobre ganhar dinheiro, e sim sobre o que tu faz com o dinheiro. Porque quando tu acorda de manhã e vai trabalhar todos os dias no teu emprego, tu tá indo trabalhar para pagar tuas contas, porque muitas vezes não sobra dinheiro, né? Falta mês no dinheiro, né? Ou dinheiro no mês, enfim. Então, o que que acontece? A gente, no tempo livre, é o que a gente vai conseguir fazer a nossa fortuna. E é isso que faz com que a gente consegue crescer, tanto como ser humano, porque eu costumo dizer que a doTERRA, ela é uma empresa de desenvolvimento pessoal disfarçada de óleo essencial. Isso eu ouvi de alguém num leadership que eu fui. E eu lembro que isso me tocou muito, porque realmente eu achava que doTERRA era sobre vender olhinho. Quando eu me dei conta que era sobre se desenvolver, sobre autodesenvolvimento, já tinha passado 3 anos e eu não tinha me desenvolvido. E eu levei 4 anos para ser Silver, coisa que pessoas estão levando 30 dias hoje. Por quê? Porque eu não me desenvolvi. Eu não abria as câmeras nos treinamentos, eu tinha vergonha, eu ficava ouvindo, mas com um olho no treinamento e um olho lá vendo outras coisas, eu não prestava atenção. E, pior de tudo, eu não fazia o que tinha que fazer, que é colocar em prática o que tu ouve nos treinamentos.
Não adianta tu estar no treinamento toda segunda-feira e tu não colocar em prática o que é falado no treinamento. A segunda filosofia dele não é o que acontece que determina o seu futuro, mas é o que você faz a respeito do que acontece. E aí tem um exemplo que eu quero falar, que eu ouvi essa semana numa mentoria que eu estou fazendo, que é comparando nós com águia. Se tu é uma águia e tu tá voando lá em cima, e alguém aqui embaixo te joga uma pedra, será que essa pessoa vai conseguir acertar a pedra em ti? Alguém começa a dar pedrada em ti, pedrada, 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 uma atrás da outra. Será que essa pessoa vai conseguir te acertar se tu estiver voando alto? Não, né? E esse é o nosso problema. É o que nós fazemos com aquilo que acontece com a gente. Quando alguém nos chateia, alguém nos fere, alguém nos deixa mal, é porque nós saímos da altura que nós estamos voando e descemos ao nível daquela pessoa. E aí ela consegue, sim, acertar uma pedrada na gente. É o mesmo exemplo do veleiro. O veleiro, se vocês forem pensar no barco veleiro, o vento sopra para todos os veleiros da face da Terra. O que é esse vento, né? São as oportunidades, os desastres, as mudanças, os desafios, a economia, a política, tudo isso faz parte do vento. Ah, porque esse mês eu não fui bem por causa da política. Mas só um pouquinho. A política foi igual para todos. Como que uns estão indo bem e tu não está indo bem? O que será que está acontecendo? E aí, o que vai mudar na tua vida é a posição das velas, é a aprendizagem que tu vai ter. Tu vai aprender a posicionar melhor as velas para que chegue antes ao teu destino. E isso, como que tu vai fazer? Mudando a tua filosofia, mudando as tuas atitudes, é que tu vai ter mais resultados. A posição das velas significa tu pensar melhor, tu conseguir corrigir os teus erros do passado, tu conseguir adquirir novas disciplinas, e isso se chama oportunidade. Por quê? Só aproveita quem realmente quer. Tu não precisa mudar se tu não quiser. Só que os teus resultados vão ser sempre os mesmos. Mas se tu quiser mudar e se tu quiser fazer isso hoje, para daqui os próximos 2 anos sejam drasticamente diferentes dos últimos 2, tu tem uma grande chance e uma grande oportunidade na tua vida. Mas só se você quiser. Ninguém aqui te obriga a fazer nada disso. Se você quiser, você tem essa chance nas tuas mãos. Tá, Cláudia, tá tudo muito bonito que tu tá falando, muda a filosofia, muda as atitudes, tá, beleza, mas e como que eu faço isso? Todo mundo já viu isso aqui, ó, com certeza, porque o Gil já falou 1 milhão de vezes isso nos treinamentos que ele dá. Como que eu mudo minhas atitudes? Estando nos treinamentos de segunda-feira, estando nos treinamentos da minha equipe, seja ela qual for, se não for a tribo, pode ser outra, né? Participando do leadership, da convenção. Quem vai a primeira vez numa convenção consegue entender a grandiosidade que é a doTERRA, o que a doTERRA realmente representa no mundo, para o mundo e para nós. Quem fica vendo em casa não é a mesma coisa. Quando tu chega lá, com aquele monte de gente falando a mesma linguagem, que tu consegue ver realmente do que se trata, do quão grande é a nossa missão. O leadership é a mesma coisa. Tu só consegue saber participando, estando lá. Lendo livros sobre autodesenvolvimento, fazendo curso de liderança. Gente, inclusive sobre isso, eu vou deixar depois um convite para vocês. Eu estou fazendo mentoria. Na verdade, eu recebi uma mentoria de uma pessoa, o nome dele é Flávio Sanches, ele cobra R$40 mil a mentoria dele, tá? Então, imagina como isso é, e como ele deve ser um cara bom, né? Deve não, ele é porque eu assisti uma mentoria dele já, que eu tive acesso. Eu não paguei 40 mil, porque eu nem tenho isso hoje, tá? Mas o meu mentor pagou 40 mil para ele. E eu estou pagando uma mentoria, que eu também quero falar isso para vocês, que nem tudo é de graça. Os treinamentos aqui na tribo são de graça. O Gil dá todo o conhecimento dele de graça para nós. Mas ele com certeza pagou caro por esses conhecimentos, porque ele fez muitos cursos de liderança, muitas mentorias.
E isso fez ele ser esse líder que ele é hoje. O Gil não nasceu sabendo tudo isso que ele sabe hoje. Ele se desenvolveu. E é isso que nós, como líderes, temos que fazer também. Não ficar só esperando o Gil dar um treinamento, mas a gente vir aqui e botar a cara, como eu estou hoje. Cagada de medo, desculpa o nome. Mas é assim, gente. É assim. Se a gente não fizer desse jeito, a gente não vai crescer. E aí, esse curso de liderança que eu estou fazendo agora, é uma mentoria, na verdade, o Flávio Sanches oportunizou para a nossa equipe, para o nosso grupo, e eu posso passar para vocês também, fui autorizada, a fazer um curso esse final de semana, sexta-feira, das 20 horas até a meia-noite, e depois no sábado o dia inteiro. É online e, pasmem, custa apenas R$ 49. E vocês vão ter um certificado de coach nível 1, tá? Ah, coach? Mas eu não quero ser coach. Gente, para nós podermos liderar, nós temos que saber liderar. E muitas vezes tu perde um downline porque tu fala de um jeito que não deveria ter falado. Tu perde uma linha inteira, uma perna inteira, porque tu falou de um jeito. Isso aconteceu comigo, tá? Tô falando do que aconteceu comigo. Perdi uma perna inteira porque eu não soube lidar. Eu não era a líder que aquela pessoa precisava ainda. Hoje, talvez eu já seja um pouco melhor, mas na época eu não era, eu estava despreparada. Então, o que adianta tu encontrar na tua vida aí um líder que já vem pronto, um diamante, se tu não vai saber lidar com esse diamante? Então, isso é o que os cursos promovem, ajudam a gente. E os áudios, né? Eu agora fiquei fã do Jim Rohn, né? Vou ouvir ele todos os dias. Gente, os áudios são fundamentais. Eu já ouvia outros áudios, tá? Não é que eu nunca ouvi áudio, eu ouvi muitos já. Mas esse em específico, não sei por que eu nunca tinha ouvido. E aí vem outras coisas, né? Promover eventos. Eu, como líder, eu não tenho que apenas ir nos eventos. Chegar lá e participar do evento do Gil, da Sueli, do evento lá da Dani. Não, eu tenho que promover meus eventos. Eu tenho que promover minhas classes. Eu tenho que fazer cursos, mentorias, para quê? Para desenvolver as habilidades. E eu posso falar para vocês que de março para cá, eu desenvolvi habilidades que em 4 anos de doTERRA eu não tinha desenvolvido. Por quê? Porque eu não estava focada nisso. Eu não estava realmente querendo. Inclusive, as pessoas na convenção me perguntaram, eu estou vendo a Ana aqui, a Ana veio e me perguntou, tu quer falar, Ana? Pode falar. Levantou a mão. Não? Tu levantou a Não, mão. desculpa, foi sem querer. Ah, Né? Eu tá. peguei a A palavra Ana para foi você. uma pessoa que me encontrou na convenção e perguntou o que tu tá fazendo? A Dani Diamond foi outra. O que tu tá fazendo que tu tá mudando? Tu mudou totalmente. Gente, eu participei de uma mentoria, entre aspas, né? Foram 4 meses, das 6h30 às 8 da manhã, tá? Isso fez eu mudar. Por quê? Porque eu odeio acordar cedo. E eu acordei cedo durante 4 meses, inclusive no sábado de manhã, era de segunda a sábado, cada dia eu tratava um assunto diferente. E cada dia mas um detalhe, tá? Eu tive que, nesse momento, mudar a minha forma de agir. Porque antes eu agia como? Eu ficava quietinha. Eu comecei de março para cá a abrir a tela e a falar todos os dias. E eu me propus a isso. Diariamente eu ia lá e falava sobre aquele tema proposto. Ah, se era um tema que eu não conhecia, não sabia nada, não tinha problema. Eu me preparava e falava. Era só 2 minutos que podia falar, tá? Não mais que isso. Isso fez eu me desenvolver e fez eu crescer em 4 meses o que eu não cresci em 4 anos. Então, assim, ó, se tiverem oportunidade, e eu, assim, ó, a Ana vai participar também desse curso esse final de semana. Gente, esse curso vai ser fantástico. Por 50 pila, R$ 49. Vai transformar, com certeza, muita coisa na nossa vida, tá? Principalmente na questão da liderança, de como a gente agir como líder. Bom, aí, o que mais a gente tem que fazer? No mínimo 3 contatos diários, né? Nós temos uma regra que é o 313. São 3 contatos diários, apresentar o plano pelo menos uma vez ao dia e acompanhar 3 pessoas ensinando a usar os olhos todos os dias. Isso chama-se posicionar as velas do nosso pensamento. Isso chama que não é o que acontece que determina o teu futuro, mas o que você faz a respeito disso.
Então, eu poderia aqui estar reclamando, agora a oposição ganhou poder, agora vai ser horrível, ninguém mais vai comprar, ninguém vai cadastrar. Eu fiz 3 cadastros esse mês já. Então, gente, o que é isso, né? Tá ruim o mês? Não tá um mês realmente magnífico. Os bobos, para mim, não sei como é que foi para vocês, para mim não foram espetaculares, como sempre são. Eu acho que tá todo mundo meio cheio de óleo, porque é muita promoção, né? Eu tô quase nem querendo mais as promoções, porque realmente é muita coisa. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Como vocês acham que serão os próximos 10 anos da tua vida? Ou da minha, ou da nossa? Como será que serão? Eu não vou mexer aqui. Gente, eu tenho uma dificuldade. A Gina está com o microfone aberto. Gina! Ai, para aí. Eu tenho uma dificuldade tecnológica, tá? Eu estou ainda me ambientando com o Zoom, tá? Então, assim, se eu for olhar o chat, eu tenho medo de sair a minha tela aqui e eu não conseguir mais fazer a apresentação. Então, eu não vou olhar. Mas, assim, ó, escreva no chat que eu olho depois, tá? Como vocês acham que vai ser os próximos 10 anos da nossa vida, da vida de vocês? Será que vai ter alguma diferença? Vocês querem saber? Quem aqui quer saber? Pois eu tenho uma notícia para vocês. Os próximos 10 anos serão exatamente iguais aos últimos 10 anos da nossa vida. O que quer dizer isso? Depois do inverno, vai vir a primavera. Depois do dia, vai vir a luz. Vai vir a noite. Isso não muda. E nos últimos 6.000 anos, foi assim que aconteceu. Isso não vai mudar. Agora, como serão os próximos 10 anos? Uma mistura de oportunidades com dificuldades. Isso é o futuro. Quem aqui está disposto, está pronto para enfrentar dificuldades? Às vezes, elas aparece mais oportunidade do que dificuldade. Mas, às vezes, aparece mais dificuldade. Esse ano, para mim, foi um ano desafiador. Não sei como é que foi para vocês. Mas, para mim, foi desafiador em vários aspectos dentro da minha equipe, como líder, lidar com pessoas, para mim, é uma arte difícil. Eu sou zootecnista, né? Eu sei lidar com abelha, eu sei lidar com bicho. Bicho não reclama. As abelhas, o máximo que elas fazem, elas te picam, se tu fizer fumaça o suficiente. Mas como eu sou apicultora, eu tenho a técnica, elas não me picam. Vocês podem ver que eu estava ali alimentando elas naquela foto sem máscara, né? E tinha abelha ali, tá? Só que eu estava de noite e sem máscara, por quê? Porque eu tenho técnica. Primeiro eu fiz fumaça, aí elas não se alvorotam, né? Então, tudo é uma questão de técnica e de habilidade. A habilidade, nós já vamos falar sobre isso. Sempre depois da recessão vem a expansão. Então, assim, tu passou por uma situação horrível na tua vida esse ano, mas logo vai vir uma coisa boa para compensar. É assim que funciona. Oportunidades misturadas com dificuldades. Só que, para que os próximos 10 anos mudem, você precisa mudar. Não é o governo que vai mudar, não é a economia, não é os impostos, não é o teu chefe, se tu tem um chefe. Não adianta chegar para o teu chefe e dizer, chefe, seja mais querido. Ele não vai ser. E aí vem uma grande questão. Não deseje tudo mais fácil, deseje ser melhor. Tu tem que ser melhor. Não deseje menos problemas, mas sim mais capacidade. Não deseje menos desafios, deseje mais sabedoria. Então, hoje, eu aprendi que vai vir muito desafio na minha vida. E eu tenho que aceitar, porque quantos mais desafios vierem, mais eu vou crescer com esses desafios. E a chave da sabedoria para superar as dificuldades é isso. Aceite. Se eu tivesse ouvido esse áudio no início do ano, eu não teria ficado doente 40 dias esse ano por causa de uma situação que aconteceu na minha vida. Eu tenho certeza. Por quê? Eu teria aceitado simplesmente. E eu não aceitei, eu lutei. Eu fiquei aqui, ó, voando aqui, levando pedrada por 40 dias. E eu não aceitava a situação. Eu achava que eu tinha que resolver, e tem coisas que a gente não resolve. A gente já vai falar sobre isso agora. Bom, o Jim Rohn falou sobre as leis do marketing de rede. E a primeira lei do marketing de rede é a lei dos números. Eu adorei essa lei. Por quê? Significa que se você repetir muito uma ação, vai ter uma proporção. Ou seja, se hoje tu é acostumado a falar com 10 pessoas e uma diz sim, tu criou uma proporção aí.
E eu acho que a maioria de nós acontece isso, né? Tu fala com 10, uma pelo menos vai dizer sim. Seja sim para ir na reunião, seja sim para se cadastrar. Só que o legal da lei dos números é que uma vez que ela começa, a proporção continua. Ela vai sempre continuando. Então, se tu falar com 10, tu cadastra uma. Se tu falar com mais 10, tu cadastra duas. Se tu falar com 100, tu cadastra quantas? 10. E aí, olha que interessante isso. Quanto mais pessoas tu falar, mais tu vai treinar o jeito de falar. E aí tu vai ficando melhor na arte de falar. Algumas pessoas já conseguem, em cada 10, falar, receber 9 sim. Só que é gênio isso, tá? É gênio. É gênio. É gente que tem muita, muita habilidade mesmo. Só que tem uma boa notícia para vocês. O que a gente não tem habilidade, a gente pode compensar com números. O que significa isso, Cláudia? Significa que, se num mês uma pessoa fala com 10 pessoas, ela tem 9 sim, e tu fala com 10 e tem um sim, o que tu tem que fazer? Falar com 100. Se tu falar com 100, tu vai ter 10 sim, tu vai ter mais sim do que aquela pessoa que falou, e que faz 9 em 10. Ou seja, essa é a lei dos números. Tu vai fazer mais do que aquela pessoa, porque tu não tem a habilidade dela. Ah, eu não sei apresentar. Tá, e até quando tu vai não saber apresentar? Até quando? Tu vai ficar dizendo o resto da tua vida eu não sei apresentar? Ou tu vai tentar apresentar para uma que vai dizer não, para duas que vai dizer não, para três que vai dizer não, para 20 que vai dizer não? E aí, de repente, começa a aparecer um sim. Mas o que a gente tende a fazer quando a gente começa indo terra? Tu fala com 5, 5 falam não. Ah, esse negócio não dá certo. Não vou mais fazer, porque isso aí não dá, não é para mim. Só que, gente, esse áudio do Jim Rohn, ele fala exatamente o contrário. Ele fala que se a gente se dedicar a uma coisa, a lei dos números, ela não mente. Ela é proporcional. Então, o que nós temos que entender aqui é que fazendo mais, tem mais retorno. Simples assim. O que tem que fazer mais? Falar com mais pessoas. Essa é... E aí lembrem, tá? Que isso aqui fala sobre os nãos. Cada não que recebemos, a gente já ouviu isso, né? Um monte de vezes. É mais perto do sim. E é uma nova experiência que tu tem. Porque quando tu recebe um não, tu tem que ver por que tu recebeu aquele não. Normalmente é porque tu não explicou direito. Ou porque tu não passou o entusiasmo, ou não passou aquela verdade para a pessoa. Hoje ainda uma pessoa estava me falando assim, eu estou tentando, só que as pessoas falam que é caro, e aí elas não compram porque é caro, é caro, é caro. Gente, pensem comigo, quando alguém fica doente, o que acontece? A gente vai na farmácia e compra, não importa o valor do remédio. Pode custar R$ 400. Tu paga, tu parcela, mas tu paga. Tu não diz, é caro, eu não vou tomar, não vou usar. Então, por que a pessoa não compra o óleo porque é caro? Porque ela não entendeu o benefício desse óleo na vida dela. Ela não entendeu, ela não sentiu ainda que isso vai fazer algo bom na vida dela. Então, essa lei dos números, ela pode ser aumentada, tá? Isso que é o legal, tá? Se tu chegar pro teu chefe hoje e falar, eu quero ganhar mais, ele não vai te pagar mais. Agora, se tu convidar mais, tu cadastra mais, tu ganha mais bônus. Não é legal isso? Então, quando tu entende isso, que depende só de ti, funciona muito melhor o nosso negócio. E aí tem uma coisa mais legal ainda. Na quarta vez que tu começar a convidar 10 pessoas, talvez 2 digam sim. Aí não é mais 1 para 10 ou 10 para 1. Aí são 2. E talvez tu consiga melhorar isso mais ainda e conseguir 3 sim. Eu já consegui. Num evento, 3 sim. Tipo, tinha 10, 15 pessoas, eu consegui 3 sim. Então, é uma questão de quê? De se dedicar. É uma questão de treino. Tudo que tu treina, tu consegue ser bom naquilo. Tá aí os jogadores de futebol, jogadores de vôlei, de tudo que treinando, chega lá um dia. O meu grande desafio agora é achar tempo para treinar beach tênis, que eu comecei a jogar um novo esporte aos 49 anos. E pasmem, eu participei do campeonato de beach tênis do meu grupo. Dos 4 jogos que eu joguei, sabe quantos eu ganhei? Nenhum. Perdi os 4.
Mas foi muito legal, foi muito divertido. Por quê? Porque eu me desafiei. Eu fui lá e joguei. Enquanto outros ficaram em casa. Ah, não, eu não vou lá me expor, né? Porque eu vou errar. Eu errei um monte de bola, mas eu não tô nem aí. Por quê? Eu não tô tendo tempo de treinar, porque eu tô fazendo do terra. Mas, de certa forma, quando eu consigo, eu vou lá e jogo um pouco, né? Então, 1 em 10 é bom, tá? 2 em 10 é ótimo. 3 em 10 é sensacional. E só gênios conseguem 4 a mais que 10. Então, se tu que tá me ouvindo aí, tá tendo 4 ou 5 em 10, tu é gênio. Ó, parabéns para ti. Tu conseguiu algo que a maioria não consegue. Só que tu só precisa de 3 em 10 para ficar rico. Sabia disso? Só 3 em 10. Ou seja, bora apresentar bastante, né? Tá. E aqui tem um script de como a gente recrutar pessoas. Isso aqui, gente, eu já tinha visto vários scripts do Acelera Diamante, eu ouvi um, do meu outro mentor também. Só que eu nunca tinha ouvido algo assim tão espetacular. E eu vou ler isso para que fique bem claro, tá? Quando tu vai fazer um convite, tu não vai convidar a pessoa para ir participar do teu negócio. Não, não, não. Olha o que tu vai dizer. Meu amigo, eu descobri uma forma de fazer uma renda extra todos os meses. E eu não poderia deixar de te convidar para uma apresentação dessa oportunidade. Eu descobri como ter 3 adesões em 10 nesse negócio. E eu preciso de você, não para comprar nada, mas para ser um dos 10 que estarão nessa apresentação. Por quê? Eu preciso de 10 para ter 3. Se eu tiver 9, eu não vou ter 3. Então, daqui um ano, se eu trabalhar direito, se eu trabalhar bem, com certeza eu estarei ganhando muito dinheiro nesse negócio. E eu não quero que você me diga que fui egoísta e não te falei dessa grande oportunidade. Sua opinião é muito importante para mim. Afinal, você é meu amigo. Estará me fazendo um favor. E não tem importância se você vai ou não entrar comigo nesse negócio ou se vai ou não comprar. Você pode, inclusive, ser um dos 7 que não vai comprar. E tá tudo bem, porque eu preciso de 10. Mas eu tenho certeza que 3 desses 10 vão entrar comigo. E que bom se fosse tu, né? Porque se você decidir ficar rico, basta aprender as leis dos números e eu sei como te ensinar e tu estará no caminho. Gente, eu ouvi isso aqui do Jim Rohn e caiu 1 milhão de fichas na minha cabeça, porque eu ficava preocupada com o sim. E aqui ele está dizendo o contrário. Tu convida a pessoa para te dizer não. Tu convida a pessoa para ir na reunião para ser um dos 7. E aí, desses 10, 3 vão te dizer sim. Então, realmente, assim, uma forma de recrutamento. Depois eu vou passar esses slides tudo lá na tribo para vocês copiarem, que daí fica mais fácil, tá? Mas, assim, ó, eu achei fenomenal isso. Eu transcrevi quase tudo como ele falou. Gente, assim, ó, é um trabalhão isso, tá? Porque ouvir um áudio 1 hora, depois ficar pausando e escrever tudo, não é fácil. Mas, enfim, valeu a pena. Agora sim, isso aqui eu trabalhei muito quando eu participava do grupo de cursilhos, que é a parábola do semeador. Inclusive, eu falei sobre isso quando eu fiz uma palestra lá. E quem já ouviu a parábola do semeador deve saber, deve já conhecer essa parábola, está na Bíblia, né? E o que aconteceu? Quando o semeador saiu para semear, ele era muito ambicioso. E ele tinha ótimas sementes. Porém, as primeiras sementes que ele levou caíram no caminho e os pássaros comeram. Você sabe quem são os pássaros? Eu convidei o Gil para ir numa reunião. E o Gil disse que ia, combinou comigo. Sim, eu vou na reunião, claro. Daí ele chegou em casa e falou para a Suelen, Suelen, eu vou na reunião lá da Claudinha do Terra. Ah, você tá louco, né? Do Terra? Marketing de rede? Marketing pirâmide? Marketing multinível? Não, tu tem certeza que tu vai nisso? Aí o Gil disse, acho que eu não vou. Aí o Gil disse, não, acho melhor não ir mesmo. E aí, o que tu faz nessa situação? Tu vai lá e briga com a Suelen, bate nela, e xinga ela e bota a boca nela? Gente, esses são os pássaros. Os pássaros comem as sementes. E tá tudo bem. Vai ter muito pássaro comendo nossas sementes. Mas a boa notícia é que não existe tanto pássaro assim no mundo. Então, lembra da lei dos números? Quanto mais pessoas tu convidar, mais pessoas tu vai atrair. Pode acontecer
algumas delas os pássaros comer. Vai acontecer. E os pássaros pode ser qualquer coisa. Pode ser o amigo, pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser a tia, que vai aqui, ó, no ouvido daquela pessoa que tu já passou o dia inteiro, às vezes, conversando. E a pessoa, não foi. Porque se foram os pássaros. O que tu vai pensar? Então, os pássaros. Agora eu sei que vão ter ladrões de sonhos. São os pássaros. Não perca teu tempo e a tua energia querendo brigar com as pessoas que falam mal da Doterra. São os pássaros. Se tu for caçar os pássaros, tu vai sair do teu propósito, que é semear. Semear é trazer coisas boas, é trazer pessoas para nossa equipe. Agora, se tu vai ficar preocupado com essas picuinhas de que falaram mal, deixa. São os pássaros. Se eu soubesse disso quando eu entrei na Doterra, culpa minha. Por que eu não ouvi esse áudio antes? Como eu sofri nesse tempo que eu estou na Doterra. Em dezembro faz 5 anos. Então, pensa. Não veio por causa dos pássaros. Foi os pássaros que atrapalharam a minha semeadura. Mas o semeador continua semeando, porque esse é o segredo do sucesso. É semear mais do que os pássaros conseguem comer. Lei dos números. Não existe tantos pássaros assim. E ele continuou semeando. E as sementes caíram em solo de pedras, solo rochoso. Elas até brotaram, mas o calor sufocou elas e elas morreram. O solo raso não é o nosso objetivo. Por quê? Porque nós somos ambiciosos e nós temos ótimas sementes. Mas finalmente eu consigo convencer o Gil. Gil, vai ter uma reunião de novo, assim, tal e tal dia. E o Gil vai na reunião. Vai, gosta, acha interessante, só que daí ele some, desaparece. Não volta mais. E aí tu pensa, mas o que será que eu fiz de errado? O que será que houve que essa pessoa estava tão entusiasmada, falou que ia se cadastrar naquela reunião, e no dia seguinte ela mudou de ideia, não quis mais, mas por quê? Lembre-se que no solo rochoso tem o verão e o calor. O calor sufoca as sementes e muitas vezes elas morrem sufocadas. Tu consegue lidar com o calor? Tu consegue desligar e ligar o sol? Não, né? O sol nasce todos os dias e quando é para ser calor, é calor. E na minha cidade é quente. Gente, é muito calor aqui. O que a gente tem que fazer então? Deixa as sementes morrerem. Deixa. Fazer assim, Claudinho. Que interessante. Que interessante. Essa semente não vingou. O que eu posso fazer? Nada. Nada. Como eu posso mudar isso? Você tem controle sobre o sol? Porque o sol levanta e vai dormir. No leste, todo dia ele levanta. Não perca tempo com isso. O sol não para. E quando anoitecer, ele vai embora. Não tem solução para isso. Não tente mudar o planeta Terra. Tá, tem uma solução. Arruma um outro planeta para tu morar, que tu possa controlar o sol. Se tu conseguir esse lugar, vai para lá. Porque nesse planeta Terra, tu não controla o sol. Não dá para controlar o sol. E o calor sufoca a semente morre. Infelizmente é assim. Então, entenda que aqui nós somos hóspedes e temos que aceitar o que acontece nesse planeta. Novamente, aceite. Mas ele continuou a semear. E para conseguir fazer isso, ele disciplinou a própria frustração. Se eu tivesse ouvido esse áudio antes. A frustração da gente quando a gente planta e não vem, né? Planta e não vem, planta e não vem, planta e não vem. Ele conseguiu cuidar isso. E aí as sementes caíram em solo espinhoso. Esse é muito legal. Elas brotaram novamente, mas aí vieram os espinhos, sufocaram elas e mataram elas. E os espinhos pegaram parte das sementes. Parte das sementes pertence aos espinhos. Sabe quem são os espinhos? As preocupações, as distrações. Meu carro enguiçou, tive que levar no mecânico, a porta da minha casa quebrou, não pude ir no treinamento do Gil porque eu estava na oficina. Quem quer dá um jeito. Quem quer, ouve dentro do carro na oficina. Sempre há um jeito quando tu quer, realmente, quando tu quer de fato. Mas existem os espinhos.
E os espinhos falam, ha, 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 consegui que tu não fosse no treinamento, consegui que tu não fosse naquela reunião. É assim que os espinhos fazem. E eles dão risada da gente. O que tu faz nesse caso? Nada. Pensa, que interessante. Dessa vez foram os espinhos. O que eu vou fazer? Nada. Não vou perder tempo com isso. Não adianta. Mas, por último, o semeador continuou semeando. E ele começou a fazer muita semeadura. E aí, com o tempo, depois que no início ele não conseguia fazer muitos convites, mas aí depois de um ano que ele já tinha iniciado, ele conseguiu ter mais resultado. De cada 10, ele já conseguia 3, conseguia 4. E aí as sementes começaram a cair em solo bom. Se vocês continuarem a semear, cultivarem uma boa ideia durante um bom tempo, ela cairá em boa gente. Mas ainda aí tem um problema. Pensa nos teus downline. Caiu em solo bom, mas só produz 30%. Outro produz 60%. E outro produz 100%. Por que isso? Tu vai tentar brigar com aquele downline que está produzindo 30% do que ele poderia, mas é o que ele pode, é o que ele consegue. E ele consegue isso porque ele não se desenvolve. Ele não participa dos treinamentos. Ele não sabe mais por isso. Mas parte do solo deu 60%. Legal, já é um pouquinho mais que a metade. Mas tu vai brigar com esses? Não. Não perca tempo em entender esses números. Não tente fazer os 30 fazer 60. Eles não sabem fazer. Uma vez o Gil falou no treinamento, né, que existem os consultores, os compartilhadores e existe os que realmente fazem o negócio, os profissionais, né? Gente, e tem os clientes. Então, muitas pessoas tu cadastra achando que vai ser um líder, que vai bombar, que vai desenvolver, porque ele já entra falando isso. E ele não vai fazer nada disso. Ele vai ser apenas um cliente. Ou, melhor, um compartilhador. E tá tudo bem. Quando tu entende que tu não consegue lidar com isso, gente, eu sofri até esse ano com isso. E o Gil me dizia, quando eu falava com ele nas mentorias, ai, Gil, o que eu faço? Deixa, trabalha com quem quer trabalhar. E isso ele vai falar logo em seguida. Como conseguir que os 30 façam 100? Deixando eles passarem pelo processo deles, pela dificuldade do semear deles, e seguindo falar com o maior número de pessoas. É assim que a gente vai conseguir, tá? E aí, gente, ai, meu tempo. Habilidades que mudaram a minha vida, tá? Isso aqui é do Jim Rohn, mas eu adaptei, porque eu não sei ordenhar vaca, então eu não posso falar isso, né? Mas eu sabia que mel era bom para a saúde, eu sabia produzir mel. Então, de certa forma, eu tenho um quê com o Jim Rohn, né? Que a gente é meio parecido, assim, quem dera. Mas, um pouco, né? Pelo menos ele sabia ordenhar vaca e eu sabia produzir mel. E eu aprendi a vender mel e daí eu obtive uma renda extra. E eu consegui multiplicar os meus ganhos. Durante muito tempo eu montei uma loja, essa loja vendia mel, eu tive muitos ganhos, eu viajei. Gente, dá dinheiro, mel dá dinheiro, tá? Quem aí quer produzir mel? Dá dinheiro, mas do terra dá mais, tá? E durante um bom tempo, eu consegui, né, ter uma vida boa com essas rendas do mel, com a renda da minha empresa. Mas quando apareceu a doTERRA, ela me ensinou como vender de uma forma muito mais fácil, sem precisar ser aquele vendedor chato que fica lá oferecendo, oferecendo, oferecendo. Eu compartilho as minhas experiências com os produtos. E aí eu vendo muito mais fácil. E aí existe a questão do recrutamento, né? Que é trazer as pessoas para o meu negócio. É uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Como que eu desenvolvo isso, Cláudia? Fazendo, treinando, fazendo 10 para conseguir 1. Eu consegui aprender a fazer um bom convite. A minha primeira apresentação, gente, foi o ó. Eu nem sei, eu não fiz fechamento, eu nem sabia o que era fechamento. A primeira apresentação lá quando eu entrei em 2018, 2019. Gente, essa história é bem legal de eu contar. Eu fiz uma apresentação no Chá das Primas em 2019, tá? Foi o ó. Eu fiquei lá falando durante mais de hora sobre os óleos. Ah, porque o lavanda é bom. Eu falava tudo do lavanda. Para que servia? Até para qualquer problema. Falava tudo que era problema, tudo. Só que, gente, o que aconteceu? Ninguém me ouviu. Quer dizer, tem uma pessoa que me ouviu que está aqui hoje, que é minha prima Eunice.
Ela estava nessa reunião, que não era reunião, era o chá das primas, lá na minha cidade, e ela ouviu um pouco da minha história, dos olhos. E ela ficou pensando sobre isso durante 2 anos. 2 anos depois, ela me ligou, Cláudia, aqueles olhos que tu falou lá no chá das primas, é legal aquilo? Como é que é? Me explica mais. Eu expliquei. E aí, gente, o que aconteceu? Ela disse, eu vou querer comprar, mas eu não quero trabalhar com isso, tá? Por favor. Eu só quero usar. Eu quero ser cliente. Usar no meu filho para ele não ficar doente. Beleza. Tudo bem, tudo certo. 1 ano depois, ela clicou, alguns meses depois, ela clicou sem querer no botão que diz tornar-se consultor de bem-estar. Ela assistiu um treinamento do Gil, da Sueli, não sei de quem que foi, e falava assim, mexam lá no seu escritório virtual, olhem como é que é lá. Acho que foi da Sueli. E ela, sem querer, clicou no botão que dizia, parabéns, você se tornou um consultor de bem-estar. Aí ela me ligou apavorada. Cláudia, e agora o que eu faço? Eu virei consultora. Eu digo, vamos trabalhar. Sabe quem ela é hoje? A minha premier qualificadora do meu futuro Gold. Essa é a Eunice. Então, e ela trouxe uma equipe linda lá de Panambi, que acabou aderindo, que inclusive ontem nós estávamos lá fazendo o fechamento do ano. Então, gente, recrutar é uma coisa que às vezes não depende somente de tu saber recrutar. Tem que ter um momento certo. Ela precisou de 2 anos para querer entrar na do Terra e já entrou lascando, né? Às vezes o líder vai demorar para chegar, mas não perca a fé. Segue convidando. Porque aí vem uma outra habilidade que nós temos que ter, que é o acompanhamento. E aí essa parte é bem legal. O novo líder, ou cliente, ele é igual um bebê, recém-nascido. Tem que alimentar, tem que ensinar a andar, tem que cuidar. Tu, consultora, líder, precisa ser mãe e pai desse novo líder ou cliente que chega na tua organização. Proteger ele das vozes estranhas do mundo que vão estar falando, não faz isso aí não dá dinheiro, isso aí o pessoal se empunera. A tua função é cuidar desse líder, tá? E ser patrocinador é como ser uma ponte. Tu vai conduzir alguém da escuridão para a luz. Tu vai ensinar para essa pessoa tudo isso que o Gil ensina para nós aqui toda segunda-feira. É isso, é ensinar essa pessoa a sair da ignorância para ela saber como que ela vai realmente fazer esse negócio. Sair da falta de confiança em si mesmo, que a maioria das pessoas não confia em si mesmo, tá? Eu sou uma, inclusive, que não confiava em mim mesma. Não me achava capaz de um monte de coisa que hoje eu faço. Então, essa é a tua função, tu tem que desenvolver essa habilidade, que é o acompanhamento. E aí, a nossa função, né, é cuidar dessas pessoas, porque nós temos a resposta que essa pessoa procura. Nós somos capazes de ver algo nessa pessoa que ela própria não vê. E isso é bem legal, que às vezes pode ser um downline teu que vai ver isso. Eu falei para as meninas em Panambi que a Eunice, ela viu em mim algo que eu não tinha visto ainda. Ela viu em mim a líder que eu não estava sendo para minha equipe. E eu comecei a ser líder há 1 ano atrás. Líder de verdade. De fazer treinamento toda hora, de ir lá, de ajudar, sabe? Não só deixar todo mundo solto. Ela que me ensinou isso. E ela entrou para minha equipe como consultora. E hoje é premier. Ou seja, mais rápido do que eu, ela evoluiu na doTERRA. Qual que é o segredo da riqueza e da fortuna? Alguém aí quer saber? Alguém sabe qual é o segredo da riqueza e da fortuna? Como conseguir grande poder, grande influência? Como ter uma grande autoestima? Como atingir a grandeza? Quem aí sabe? Escreve no chat. Como é que a gente se torna rico? Como que a gente adquire fortuna? A resposta, gente, está na Bíblia. Descubra um jeito de servir muitas pessoas, porque isso vai levar à grandeza. A grandeza é ajudar as pessoas a pagar as suas contas, não é só ajudar a usar óleo, tá? Quem aí, que nem eu, que durante muito tempo ficava, fala de óleo, nunca falava de dinheiro, nunca falava de negócio. Não, o nosso trabalho, gente, como é que a pessoa vai comer ou como é que ela vai comprar óleo se ela não tiver dinheiro? Tem que falar de dinheiro, sim. A gente tem um certo bloqueio. Não, mas o nosso trabalho é com propósito. Sim, tem propósito, mas propósito não paga conta. Propósito não paga LRP. Propósito não vai te fazer chegar no próximo nível para tu poder realmente impactar muitas vidas.
Porque hoje tu tem condição de cuidar das pessoas da tua cidade. Mas tu não pode, por exemplo, muitos aqui garanto que não foram no leadership porque não tinham condições financeiras. Ou não foram na convenção porque não tinha como pagar o avião. Então, até quando tu não vai ter dinheiro para pagar o avião? Fica aí uma pergunta. Quanto mais... Por quê? Tu está ajudando poucas pessoas? Vamos ajudar as pessoas a pagar seus boletos. Quanto mais tu ajudar as pessoas, quanto mais os teus problemas vão sumir. Tu vai ter outros problemas, talvez, né? Ah, como é que eu vou fazer para comprar aquela casa que eu tanto quero? Será que eu compro à vista, no Pix ou no boleto? Esse vai ser o teu problema se tu tiver bastante dinheiro. Então, a gente tem que desmistificar. E eu tô falando isso para eu mesma ouvir, tá? Porque eu, durante muito tempo, eu pensava que o dinheiro era... Ah, não, dinheiro não. Eu falo de olhos. Meu propósito é trabalhar com olhos. Então, servir a muitos leva à grandeza. E a chave da grandeza é encontrar um caminho. E, gente, eu encontrei esse caminho há 5 anos atrás, que é a doTERRA. E esse caminho é igual para todos. Todos nós temos acesso a esse caminho. Todos nós temos o mesmo produto, temos os mesmos mesmos pontos lá no sistema. Só que alguns de nós vão afetar dezenas de vidas. Outros vão afetar poucas vidas. E muitos vão afetar milhares de vidas. E eu quero ser essa. Mas para isso eu tenho que ter organização, que é uma outra habilidade. O que é organização? É juntar pessoas para trabalhar elas juntas. Isso é um desafio, é igual pastorear gato. Quem aí tem gato? Ó, eu tenho uma gata, tá dormindo ali. Bota um monte de gato junto e tenta pastorear, vê se tu vai conseguir. Esse é o nosso desafio. Porque é desafiador. E aí tem uma coisa que o Gil pode falar, né? Marido e mulher trabalhando juntos, ou parentes trabalhando juntos. Se você escolhe o desafio, a mágica acontece. E eles já falaram aqui para nós o quanto foi legal eles trabalharem juntos. É desafiador, sim, mas é legal. E se 2 ou 3 concordarem com o objetivo, nada é impossível. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar achar um consenso, se organizar. Então, com organização, tudo é possível dentro da nossa rede, tá? É muito importante isso. E a organização traz muito dinheiro. O 6º item da habilidade que a gente tem que desenvolver é promover. Promover o quê, Cláudia? Promover classes, promover promoções pessoais. A doTERRA faz o BOGO, mas e por que tu não cria um BOGO? Com aqueles BOGO que tu já ganhou em outros BOGOs, né? Ninguém vai lembrar do último BOGO. Por que tu não cria na tua equipe? Ó, pessoal, na tua equipe, tá? Não nas redes sociais. Se tu comprar tal coisa, tu ganha tal coisa. Cria alguma coisa. O primeiro que comprar agora, a Sueli e o Gil tem aí o bazar, que eu tô louca para aprender a fazer também. Promover eventos dentro da equipe, classes, workshop, fazer reconhecimento para pequenos progressos da equipe, tá? Nós temos agora na nossa equipe não é regra, mas quem virar Premier ganha uma caixa assim de óleos personalizada com o nome. Na minha equipe vai ser assim a partir de agora. Quem virar Premier vai ganhar uma caixa dessas. E aí? Acha meios, né? Claro, Cláudia, mas na doTERRA não tem personagem. Não tem, mas eu achei um cara aqui em Santa Maria que faz. Então, se você fizer isso, você vai ganhar isso. Falar pro teu, né? Ó, fazendo isso, tu ganha isso. Imagina a maneira de gerar campanhas. Ajuda as pessoas, ajuda os teus downline a atingir os objetivos deles, não os teus, os deles, para gerar inspiração para que eles cresçam e evoluam no plano de carreira. E para que eles evoluam como ser humano. Não adianta eu só ficar fazendo coisa para eu subir na doTERRA. Não. Se eu ajudar a minha equipe vai crescer e eu cresço junto. E a comunicação, né? Isso é muito importante. Como conduzir uma reunião? E aí, assim, gente, comunicação é o que estraga muitos relacionamentos, tá? Da forma como tu fala, às vezes, uma coisa, a pessoa entende outra, ou tu não falou de uma forma clara, e isso gera muito descontentamento, principalmente numa equipe, tá? Então, qual é o segredo de melhorar? É repetir. Repete, repete, tenta
Tenta de novo. Não deu? Faz de novo. Faz de novo, faz de novo, até que fique uma ótima apresentação. Até que tu vai fazer a apresentação de olhos fechados. É muito tranquilo. Só que o que tu tem que fazer? Tocar as pessoas com as palavras, saber se expressar. E não falar coisas que daqui a pouco não fazem sentido e falar demais, que nem eu tô falando hoje. Desculpem, tá? Mas é que é longo, né, esse áudio. E o número 7, treinar e ensinar as pessoas. E aí, isso que é a parte mais legal, gente. Quando eu aprendi isso, faz um ano atrás, que se eu treinar, se eu me duplicar, eu sei fazer. O que eu tenho que fazer? Ensinar o outro a fazer. Como que o negócio funciona? Ensinar essas habilidades, estabelecer metas, inspirar pessoas. A nossa tarefa como líder é ser inspirador. Inspirar pelo meio do nosso testemunho, das nossas atitudes. Não adianta eu falar, faz tal coisa. Ah, faz teu LRP dia 1º, se eu faço no dia 28. O que adianta? Não adianta. Então, fazer as pessoas se ver lá no futuro. Elas não sabem que são capazes. A primeira coisa que elas disseram ontem, quando eu falei, gurias, eu vou fazer a apresentação amanhã na tribo. Pai, o que vai sobrar para nós? Porque tu vai dizer, se tu faz, nós também temos que fazer. É isso. Eu tenho que dar o exemplo. Como é que eu vou dizer para alguém vir aqui fazer uma apresentação se eu nunca fiz um treinamento? Então, liderar pelo exemplo, né? Fazer as pessoas verem que elas são capazes. Talvez elas não saibam, mas tu sabe que elas são capazes. Mas muito importante, tá? Corrigir os erros também. Mostrar o que elas erraram. Mostrar. Esses dias aconteceu um negócio lá no grupo, postaram uma coisa e tal, eu fui lá na hora. Mas não é no grupo, né, gente? Comunicação. É no individual, no particular. Fulana vai lá e deleta aquela mensagem porque não é assim, tá errado. Tem que ser, o líder tem que mostrar. Tem que mostrar um novo cenário, um jeito diferente de ser e fazer. Ser inspiração, né? Então, eu consegui, graças a esse meu treinamento de 4 meses, falando todos os dias, eu fiquei famosa, que nem o Jim Rohn. Cheguei lá no... O Jim Rohn disse que o mentor dele falou que se ele fizesse muito, seguidamente, essas palestras, um dia ele ia entrar numa plateia e iam dizer assim para ele, ó, olá, o cara famoso. Gente, eu me senti famosa na convenção. Por quê? Porque todos os dias, durante 4 meses, eu falava para um grupo de 200 pessoas. Às vezes não tinha 200, tinha 100 e poucas, mas não importa. Essas pessoas me conheciam. E eu estava sentada almoçando na convenção e veio uma pessoa que eu nunca vi na vida, porque ela não abria a câmera. Como é que eu ia saber quem ela era? Ela veio, falou assim, tu é a Claudinha, né? E eu, sim. Ai, eu preciso tirar uma foto contigo, pode ser? E eu, claro, vamos tirar uma foto. Tirei uma foto, gente. Assim, ó, eu não sou uma pessoa que precisa de plateia, que precisa de aplausos. Mas aquilo foi tão legal, porque eu não sabia quem ela era. E logo em seguida eu vi no Instagram, que daí eu pedi o Instagram dela, tudo, né? E ela escreveu assim, gente, vencendo meus limites. Consegui uma foto com a Claudinha, consegui vencer a minha, como é que diz? A minha inibição, né? E consegui uma foto com a Claudinha. Olha isso, gente. Então, por que isso? Porque eu me propus a mudar. Eu fiz. Se eu não tivesse feito, eu estaria no mesmo nível ainda, com certeza. E aí, gente, inspirar pelo exemplo, como eu tinha falado. Só que assim, nós precisamos aprender a construir a nossa organização. Tá quase acabando, tá? O que é construir organização? É trabalhar com quem merece e não com quem precisa. Eu tenho gente na minha equipe que precisa muito ganhar dinheiro, que não ganha quase nada, mas não merece que eu dei o meu tempo. Por quê? Porque eu já dei e a pessoa não está fazendo igual. E aí, gente, está escrito, isso é bíblico também. Deus disse, se você fizer por mim, eu farei por você. Trabalhar com aqueles que merecem, não com aqueles que precisam. Então, qual é o teu próximo passo? Tá? E aí, assim, agir ao merecimento, tá? Se você plantar, é provável que você colha. E não se você precisar, você vai colher. Presta atenção nisso. Ó, vou falar de novo. Se você plantar, é provável que você colha. Ação. E não é porque você precisa que você vai colher. Lembra da parábola do semeador, tá? E aí, o próximo passo qual é? Ensinar as pessoas como merecer o seu tempo e a sua atenção. Como merecer um telefonema teu. Gente, eu tenho acesso ao Gil sempre que eu quiser, tá? Fiquem com inveja de mim. Porque eu construí isso, eu mereci isso.
Porque ele vê o meu desempenho. Sábado de tarde, era sábado, eu mandei o áudio para ele, Gil, quero fazer tal coisa, o que que tu acha? Ele, bora fazer. E eu louca que ele dissesse, não, essa segunda eu já tenho treinamento programado. Eu louca que ele dissesse isso, né? Porque quando eu mandei o áudio, eu me arrependi na mesma hora. Mas não, era para ser. E aí, gente, o próximo passo é ensinar essas pessoas, então. Se você der um passo, eu darei 2. Se você não anda, eu não ando. Agora, se você voar, eu vou voar contigo. Mas se você ficar parado, vai ficar para trás, porque eu sou imparável. E eu vou seguir adiante. Eu não vou ficar parado contigo esperando tu caminhar. Se tu quiser caminhar e voar e correr comigo, bora. Se não, fica aí. E o nono é aprender a trabalhar mais em grupo. Gente, o que é isso? É não dar para cada um a sua importância individual. Por quê? Porque 80% das pessoas fazem 20% do trabalho, tá? Então, trabalha com os 20% como indivíduos, que são os teus 3 qualificadores, no meu caso, espero ter um quarto logo, né? E com o restante, trabalha com o grupo. Porque senão tu não consegue. Tu não consegue carregar 3 pessoas nas costas. Aliás, e tu pode ajudar centenas de pessoas se for em grupo. Mas carregar 3 nas costas tu não consegue. Alguém já carregou algum downline nas costas? Ou 2 ou 3? Conta aí pra mim. Não, né? Ninguém faz isso. Pois é. Gente, um bebê ao nascer, ele foi projetado não para ser carregado no colo a vida inteira. Ele foi projetado nem para ser alimentado no peito a vida inteira. Bebês nascem, crescem e se desenvolvem. Eles aprendem a caminhar com as suas próprias pernas. Todos precisam tentar caminhar, mesmo se cair. Levanta e tenta novamente. Ensina o teu líder e o teu cliente a caminhar sozinho, a ele fazer o seu próprio LRP. Quem aí faz LRP dos clientes? Levanta a mão. Eu faço. Acabei de fazer um antes de entrar aqui no treinamento do Bogo. Como é que eu vou perder até que ela faça, vai que acabou o Bogo? Não, eu fui lá e fiz rapidão, porque ela não sabe, não consegue. Mas tá errado, gente. Tá errado. Tem que ensinar os clientes a fazer o seu LRP e ensinar o seu líder a fazer o Pipes. O que é o Pipes, para quem não sabe? Preparar, convidar, apresentar, cadastrar e acompanhar. Gente, é muito importante fazer isso. E aí, assim, ó, deixa eu só ver isso. Maçãs não nascem em pereiras. O que significa isso? Não adianta tu plantar uma pereira e esperar que nasça maçã. Não vai acontecer isso. Tu não muda as pessoas, mas elas podem se transformar. Então, para de tentar mudar as pessoas. Eu sou uma pessoa que fico fazendo isso o tempo todo. Para de tentar mudar as pessoas. Elas têm que querer se transformar. Parte sempre, esse curso do final de semana que vem vai ser sobre isso, tá? Vai ser sobre como tu fazer a pessoa querer as coisas. Tu faz perguntas, perguntas e perguntas, e aí a pessoa vai te respondendo. E conforme ela vai respondendo, ela vai se comprometendo. Isso é a lei, isso é o legal do nosso trabalho. Porque é o sonho dela, não é o teu. Então, se ela não está fazendo, conversa com ela. Até quando tu vai querer deixar o teu filho no colégio público? Tu queria tanto um colégio particular para o teu filho, né? Tu desistiu disso? Então, quando tu sabe o sonho do teu líder, tu consegue conversar com ele de uma forma mais serena, né? E não fica falando, tipo, de cima para baixo, mandando. Não tem que mandar, tem que colaborar. E não é o dinheiro o que vale mais no seu negócio, e sim a sua habilidade em lidar com o dinheiro. Então, não adianta tu ter dinheiro e ter falta de capacidade. Tu vai continuar sendo pobre, lamento te dizer. Se tu ganhar 1 milhão agora e tu não souber aplicar esse dinheiro, tu vai perder tudo. Dinheiro sem ambição, cadê você? Tu tem dinheiro e não tem ambição? Como assim? Dinheiro sem coragem, você quebra. Agora, se tu tiver um pouquinho de dinheiro e muita coragem, é tudo que a gente precisa. E a gente procura pessoas que tenham pouco dinheiro, mas com muita garra, muita vontade de crescer e de melhorar, muita ambição. Porque quem tem muita ambição dá um jeito. E no nosso negócio, eu já ensinei aqui no outro treinamento, o DM3. Quem não assistiu ainda, me chama que eu passo de novo, tá? Tá gravado. O DM3, gente, é uma forma de tu te ativar todos os meses sem precisar botar 1 centavo do teu bolso. Tu vai trabalhar com o dinheiro dos clientes. Primeiro, tu vende e depois tu compra. Essa é a melhor forma de ficar rico. Do que tu tá te enchendo de óleo muitas vezes em casa e não tá vendendo e aquilo fica uma bola de neve quando tu vê teu cartão. Aconteceu comigo, tá?
o cartão embola, quando tu vê, tu tem 3, 4 parcelas para pagar no mês, e aí como é que tu faz? E aí, assim, gente, dinheiro não cura a falta de ambição, mas se tiver R$ 1 e muita ambição, tu pode ficar rico. Lembra o vendedor de água, aquele que eu esqueci o nome dele? Ele fez isso, né? E a mágica da fortuna, né? Primeiro eu vendo para depois ter o produto. Ué? Trancou? Peraí. Trancou. Ah, deu. Tá. E aí, gente, assim, ó, o mais valioso na vida não é uma conta no banco, não é um carro, não é uma casa para morar. O mais valioso na vida é viver uma boa vida. E o que é uma boa vida? Cada um tem a sua boa vida, né? O Jim Rohn colocou que para ele ter uma vida boa significa ser produtivo, porque se você não produz, você não é feliz. Ter bons amigos, maior apoio são os amigos. Ter espiritualidade, porque nós somos criaturas especiais de Deus. Então ele fala que tu tem que estudar, praticar e ensinar. É o nosso trabalho, né? Estudar, praticar, ensinar. Usar, ensinar a usar, né? Não perca nada. Quarto item: show, filme, espetáculo, música, oportunidade. Não perca o lugar, não perca as pequenas coisas. Eu fui buscar o beach tênis como forma de realmente, né, conseguir algo mais um público novo, né, para eu poder estar prospectando. Mas acabou o quê? Que eu emagreci 4 quilos. Então, mas também foi por causa do Meta Power, não foi só por causa do beach tênis, tá? E se você viver bem, você vai ganhar bem. Porque quem vive bem tem brilho nos olhos, é feliz, aparece na voz, aparece no rosto, no magnetismo, na personalidade. Cuide do seu círculo íntimo. E aí inspire os teus filhos. Beije mais, abrace mais, ame mais. O amor é a maior virtude que existe. Pessoas amando pessoas. É o poder magnífico que te alimenta. Gente, cuidar das pessoas que tu ama, dizer eu te amo, né? Pro filho, pro marido, quem tem, isso faz a vida ser boa, tá? Nós temos a oportunidade de participar de um processo milagroso, que é mudar a vida de alguém. Tirar alguém do esquecimento. Construir uma organização única. Deixar um legado. Marcas que passamos por esse mundo. Cada um de nós faz parte dessa linda missão de vida chamada do Terra. E lembrem-se, nós ajudamos a curar o mundo. E esse hoje é o meu lema. Eu ajudo a curar o mundo e eu mudo vidas. Muito obrigada. Desculpe passar 15 minutos quase do horário, mas é que eu não sabia quanto tempo ia durar isso e é longo, né? E eu quis passar o máximo desse áudio para vocês. Espero que tenha realmente conseguido passar a mensagem que eu queria. Se alguém tiver alguma dúvida, agora eu vou olhar o chat. Deixa eu parar de... Opa! Oi, Claudinha, parabéns. Tu conseguiu dar uma resumida bem legal no áudio do Jim Rohn, nos passos, nos principais pontos que ele fala no áudio, tá? E eu coloquei o áudio, pessoal, ali no chat. Eu sei que tem um pessoal que entrou depois. Deixa eu só copiar aqui, eu vou colocar novamente ali para que quem entrou depois possa ter esse áudio aí também, tá? O Jim Rohn, ele tem vários áudios, tá? Você vai encontrar ali pelo menos uns 50 no YouTube. Só que esse aqui em específico, eu digo que é o teu áudio número 1, tá? Para você conhecer o Jim Rohn, até porque o nome do áudio é Iniciando Seu Negócio no Marketing de Rede. Então ele dá esses passos aí para você começar a ter resultado de verdade. Aí depois você vai começar a escutar outros áudios. O Jim Rohn era um dos maiores líderes da Herbalife, tá? Ele se tornou aí multimilionário fazendo Herbalife, depois como escritor, e ele foi conhecido como uma pessoa assim, tipo um palestrante, né? Digamos primoroso, assim. Ele nunca teve treinamento de palestra, mas era algo natural dele chegar no palco e falar com as pessoas assim. Então ele é muito bom escutar o Jim Rohn, eu já escutei vários áudios dele, e hoje a Claudinha me motivou e me inspirou a voltar a escutar novamente os áudios do Jim Rohn. Esse do Ensino Marketing de Rede, falei para ela, eu escutei 300 vezes, eu sei de cor, até as risadinhas, piadinhas que ele faz, eu sei de cor aquilo ali, mas é ótimo para escutar. Até eu boto no carro de Sueli. De novo, Gil?
de novo, porque é um áudio que eu sei que vai me ajudar, de alguma forma ele vai me ajudar, tá? Então, gente, dou essa dica aí, como a Claudinha falou, escutem esse áudio. E quando você escutar ele pela segunda vez, você vai começar a reparar coisas que você não reparava antes. Na terceira vez, você vai começar a ver coisas que você não escutava antes. Na quarta, vai ver um detalhe que você deixou passar nas outras vezes. Então, quanto mais você vai escutando, você vai pegando detalhes que você não pegaria escutando uma vez só. Tá bom, gente? Alguém quer perguntar algo para a Claudinha, pessoal? Eu vou parar a gravação aqui só um pouquinho, pessoal.